bem com vocês? Esta semana nós estudamos sobre a aliança para todas as gerações. Entendemos que foi feito apenas para um tempo, mas para todos os tempos. Ou seja, nós entendemos que não foi feito apenas para um tempo, mas para todos os tempos. O verso diz o seguinte: Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Depois do pecado de Adão e Eva, o pecado se alastrou pela terra ao longo do tempo, se multiplicou muito rapidamente. Então, diante dessa situação, Deus decidiu eliminar o pecado através do dilúvio universal. Assim também, na atual situação em que se encontra o pecado em nosso mundo, o mal só será exterminado na segunda vinda de Jesus, ou seja, quando Jesus voltar. Princípios do pecado. Se nós lermos lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz para mim e para você que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos de coração era má continuamente. Quando Deus terminou de criar todas as coisas, ele disse: muito bom. Mas Satanás trabalhou rapidamente para destruir tudo de bom e perfeito que Deus havia feito. Quando Adão e Eva saíram do Éden, a terra ainda era rica e bela. Era visto em abundância de ouro, prata, madeiras finas eram usadas para a construção de casas e assim por diante. Mas com o passar do tempo tudo foi se degradando. Os homens construíram altares nas árvores para adorar os deuses e não a Deus, Criador de todas as coisas. Eva pecou quando estava em busca de conhecimento. Ou seja, ela queria ser igual a Deus. Foi enganada. Já Adão pecou conscientemente. Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz que então arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a terra. Esse arrependeu de Deus é diferente do arrependimento humano. O arrependimento de Deus é no sentido de tristeza. Deus se entristeceu de ter feito o homem em virtude de tudo que o homem estava fazendo de errado neste mundo. Gênesis capítulo 3, versículo 12, disse o homem: a mulher que me deste, a mulher que o Senhor me deu, a mulher que me deste como companheira, deu-me da árvore e eu comi. O primeiro pecado de acusação. Adão acusou Eva, Eva acusou a serpente e ambos acusaram a Deus. No mesmo livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 5, diz: mas para Caim e a sua oferta não atentou Deus. Eirou-se Caim fortemente. Aqui nos mostra que Satanás se apossou de Caim, primeira possessão do ser humano. Mas temos que lembrar que Satanás não força ninguém a pecar. Temos o livre-arbítrio para escolher se pecamos ou não. Deus não aceitou a oferta de Caim, porque não era o que ele havia pedido. A mesma coisa acontece hoje com nós. Nós queremos dar ou oferecer a Deus aquilo que ele não pede. É óbvio que ele não vai aceitar. No Gênesis capítulo 4, também, versículo 8, diz que Caim chamou seu irmão e disse: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. O primeiro assassinato.
Já no capítulo 4, versículo 19, nos mostra também um caso interessante. Lameque tomou para si 2 mulheres, Ada e Zilá. Surgiu o pecado da poligamia. Caim se casou com uma das suas irmãs. No início, se casavam em família. No tempo de Abraão, casou-se com Sara. Poligamia e prostituição se proliferou no mundo até hoje e vai até Jesus voltar. Gênesis também, capítulo 4, versículo 23, diz que disse Lameque às suas mulheres: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, para si, de todas as que escolheram, ou melhor, escuta a minha voz, mulheres. Matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Aqui começa a violência. Gênesis capítulo 6, versículo 2 nos mostra: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si de todas as que escolheram. Aqui começa o julgo desigual. Misturou-se tudo, ou seja, virou uma salada mista. Gênesis capítulo 6, versículo 7, disse Deus: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de ter criado. E foi quando Deus destruiu com o dilúvio. Deus ficou muito triste. Gênesis capítulo 6, versículo 11 diz: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Não podemos ver que isso não aconteceu por um acaso, ou seja, a destruição por parte de Deus. O mal não vai ser interrompido naturalmente. Vai haver uma ação divina. Deus acaba com o pecado, mas Ele ama o pecador. Nós vimos que Deus fez uma aliança com Noé. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz que Noé era um homem justo e íntegro. Deus precisava de alguém para se multiplicar. Ninguém é justo em si mesmo. Ninguém é íntegro em si mesmo. Então, por que Noé era tudo isso? Porque Noé andava com Deus. Eu e você precisamos andar com Deus todos os instantes da nossa vida. Caim foi usado por Satanás em contraste com Noé. Em contraste com as pessoas que nos cercam, temos que ser diferentes. Temos que andar com Deus não somente sábado pela manhã, mas em todos os dias da nossa vida. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz: se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça. Vemos que a graça já existia no Antigo Testamento, em forma de promessas. Quando Jesus morreu, foi concretizada. Noé dependia da graça. Eu e você também dependemos da graça de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 18 diz: Deus falando a Moisés: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e contigo os seus filhos, e a tua mulher, e a mulher dos teus filhos. Mas, preste bem atenção, Noé tinha que construir uma arca para poder entrar dentro. Sem a arca, ninguém entraria. Ou seja, tinha que obedecer. Com nós, Deus também deixou uma aliança que temos que obedecer.
se quisermos entrar no céu. Deus tomou a iniciativa primeiro. Primeiro Deus mostrou a sua graça salvando Noé e sua família. Deus nos salva, mas eu tenho que me agarrar com toda a força nessa aliança, através da obediência, assim como Noé fez. Pois só Jesus salva, conforme está escrito lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. Deus deixou um sinal após o dilúvio. Aquele sinal representa uma aliança de Deus com Noé e as demais gerações. Quando vemos o sinal do arco-íris, lembramos de Deus, lembramos de Noé, lembramos do dilúvio. O sinal simboliza a graça de Deus, ou seja, o mundo não acabaria nunca mais em águas, mas sim com um dilúvio de fogo. Gênesis capítulo 9, versículo 12, e disse Deus: este sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, por gerações perpétuas. Nós vemos que ficou somente Noé. Esse ficou somente Noé, o que quer dizer para mim e para você? Que Deus tem alguém separado, escolhido em todos os tempos. E no tempo de Noé, ele foi separado, escolhido. Lá em Gênesis capítulo 7, versículo 23 diz: assim foi exterminado tudo e todos, ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. Essa foi a menção de um remanescente na Bíblia. Isso nos mostra que Deus sempre tem seus remanescentes. Assim como nos dias de José, Abraão, Daniel. E hoje ele também tem seus remanescentes. Sabe quem são? Você e eu. Se formos obedientes a Ele. Isaías capítulo 11, versículo 11 diz que Deus diz: naquele dia estenderá a sua mão para adquirir o restante de seus povo. Isso é, quando Ele voltar. Espero que você e eu estejamos nesses que serão adquiridos por Deus. Mas quem são esses remanescentes? Apocalipse capítulo 12, versículo 17, nos dá a resposta. São os que guardam o mandamento de Deus e mantêm o testemunho de Jesus Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, também reafirma o que nós temos que fazer. E quem são esses remanescentes? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Esses são os remanescentes que obedecem os seus mandamentos. Assim como Noé, Abraão, José foram fiéis a Deus, nós também temos que ser fiéis a Deus. Nós também temos que obedecer aquilo que Deus deixou, se nós quisermos ser vitoriosos e um dia estar com Deus lá no céu. Esse foi o resumo da lição. É interessante nós observarmos que Deus primeiro dá e depois Ele pede. Nós somos diferentes, né? Primeiro pedimos e depois damos. Deus não. Deus primeiro dá e depois Ele pede. Primeiro Ele deu o privilégio de Noé salvar a si mesmo e todos os que estavam com ele. E depois Ele disse para Noé: construam uma arca. E Noé foi obediente. Noé não vacilou. Noé não pensou. Noé não disse: depois eu faço. Noé foi e fez. Noé foi e obedeceu. E por isso ele se salvou. Não só ele, mas todos os que estavam com ele.
Sabe, hoje Deus fala para mim e fala para você: filho, faça o que eu estou te pedindo, porque eu quero te salvar. Eu quero te levar para o céu. Eu quero que você more comigo no céu. Eu quero te dar a vida eterna. Mas muitas vezes o meu coração é duro demais. Meu coração é de pedra e eu não ouço a voz de Deus. O Espírito Santo me convida. Sabe aquela voz que você ouve lá no fundo do seu ouvido? É o Espírito Santo falando com você. É Deus falando com você para que você se arrependa dos seus pecados. Porque Deus tem uma aliança com você. A aliança que Deus tem com você é salvar você. Não só você, mas toda a sua família. Mas para isso, você tem que ser obediente. Eu tenho que ser obediente, assim como foi Noé e os demais. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê força para que possamos colocar em prática em nossas vidas, para que possamos ter forças de sermos diferentes em qualquer lugar que estejamos e que possamos obedecer a Deus naquilo que Ele nos pede. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo final de semana. Um grande abraço e até a próxima semana, se assim Deus permitir.